Boa tarde, pessoal. Olha, o assunto hoje vai ser vírus, tá? No capítulo 2 do livro, vocês pegam o livro de biologia. Sempre, gente, assistam a aula com o livro de biologia em mãos, tá? Vírus, capítulo que fala vírus e bactérias, nós vamos falar hoje só de vírus, certo? É na página 26. Então, aí, ó, nós vamos começar a ver hoje a estrutura do vírus, algumas características e a reprodução. A aula de hoje vai ser essa, certo? Na próxima semana, nós vamos ver as doenças causadas pelos vírus. Tá? Então, vamos começar aqui falando sobre a estrutura do vírus. Eu anotei aqui, eu peguei os tópicos do livro aqui, passei aqui para o caderno. As características dos vírus, tá? A primeira dela é vírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa venenoso ou tóxico, tá? É relacionado a isso, a uma partícula que é venenosa ou tóxica. O tamanho do vírus. Geralmente, o vírus ele tem de 15 nanômetros a 300 nanômetros. Ou seja, é uma partícula muito pequena, muito pequena. Para a gente ter noção sobre isso, aqui no livro ele fala disso, ó, que alguma coisa que nós enxergamos a olho nu, tá? O que nós podemos perceber a olho nu, ele mede mais ou menos 100 mil nanômetros. Aquela menor coisa que nós conseguimos enxergar a olho nu, mede 100 mil nanômetros. E o vírus, gente, mede somente de 15 a 300 nanômetros. Então, é muito, muito menor do que aquela menor partícula que nós conseguimos ver a olho nu. O vírus, ele é muito pequeno. Ele é tão pequeno que ele não é visto ao microscópio. Os microscópios normais. Ele é somente visto através de microscópios eletrônicos, aqueles bem avançados. Aqui, ó, no slide, a gente consegue ver a imagem capturada de microscópio eletrônico mesmo, certo? Olha aqui, ó, a imagem deles. Isso aqui é visto no microscópio, certo, pessoal? Esse vírus aqui, ó, ele tem um formato linear, é o vírus da ebola. Tem um formato linear, mas a maioria dos vírus, eles são circulares, certo? Tem o formato de uma esfera. Bom, outra característica, eles são acelulares, que significa acelular. Esse azinho aqui significa não. São seres que não possuem células. Por quê? Porque eles não têm aquelas organelas membranosas, que é mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi. Ele não possui essas organelas para fabricar e fazer seu metabolismo. Então, como ele não tem essas organelas, eles não possuem uma célula. Eles são acelulares, sem célula, certo? E fica até um questionamento entre os cientistas se o vírus ele é considerado um ser vivo ou não. Até agora, o que é dito é que eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não têm célula. Eles sempre vão precisar se hospedar em uma célula para conseguir se reproduzir. Tá certo? Enquanto eles não estiverem em uma célula, eles não crescem, eles não se reproduzem, eles não produzem proteínas, eles não fazem nada. Tá? Então, eles são acelulares. Não esqueçam dessa palavra aqui. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são parasitas intracelular. Então, o que é uma parasita? É algo que ele parasita outro ser, ele suga material orgânico de outro ser vivo. Intracelular, ele parasita o interior da célula, e intra significa dentro. E são parasitas obrigatórios, que eles precisam parasitar para se reproduzir, tá? E para terminar aqui, esse tópico, eles são específicos, ou seja, cada vírus parasita em uma determinada célula, tá certo? Cada vírus vai parasitar em determinada
em cada célula específica, porque eles são específicos, tá? Por isso que tem vírus que infecta o ser humano e não consegue infectar o cachorro. Por quê? Porque são células diferentes e os vírus, cada vírus, eles são específicos para determinada célula.